Olá, boa noite. Seja bem-vindo a mais uma live da Jolivie, aqui pelo Facebook. Boa noite para você que está assistindo também pelo YouTube. Bem-vindo todos para a gente discutir hoje um assunto muito importante, que é a alimentação. E para me acompanhar nessa live de hoje, eu estou recebendo duas convidadas muito especiais. Eu estou aqui com a doutora Denise Carreiro, nossa consultora e nutricionista. Boa noite, Denise, tudo bem? Boa noite, Nívia. Boa noite a todos. E com a Juliana Carreiro, nossa consultora, jornalista e culinarista. Tudo bem, Ju? Tudo bem, boa noite. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho, antes da gente começar a responder as perguntas que você mandou pra gente pelo e-mail contato@jolivie.com.br. Antes da Denise e da Juliana responderem a sua dúvida, a gente vai falar um pouco sobre o remédio natural. O que é o remédio natural, né? Muitos de vocês podem conhecer a Jolivie só das redes sociais ou ainda não têm um contato próximo com o conteúdo sobre saúde natural que a gente produz diariamente aqui por meio das nossas newsletters e dos nossos outros produtos. O Remédio Natural, nesse mês de setembro, comemora 1 ano. Ou seja, são 12 edições, 12 temas que a gente tratou aqui, com sempre a aula da Denise falando sobre o assunto e sobre como o alimento pode ser o seu melhor remédio, ou seja, a alimentação como base para uma saúde plena e boa, né, Denise? A alimentação tem esse papel? Total, né? Total. A partir do momento que é só do alimento que a gente vai tirar a matéria-prima que forma o organismo, que funciona o organismo, não tem como você ter uma saúde plena se você não tiver uma matéria-prima adequada, né? Eu falo que a coisa é simples assim, né? Ai, que ótimo então, Denise. E também no Remédio Natural, além da aula da Denise, do relatório que eu escrevo aí pra vocês, a gente conta também com receitas fáceis de fazer e que são, claro, alinhadas com toda a proposta da doutora Denise, feitas pela Juliana, né, Ju? Fala um pouquinho sobre as receitas que a gente preparou nesse último ano, né, de 2016, 2017. Foram algumas muito boas, porque, né, eu sempre digo, eu sempre provo as receitas, eu dou sempre aquela provadinha. Provadona, não é provadinha. Pô, Ju, não queima meu filme, assim. A ideia é que sejam gostosas, né? Sim, e são. É isso mesmo. Porque a comida tem todo esse lado afetivo, a gente não quer aqui medicalizar a refeição, como as pessoas falam por aí, como sendo uma coisa negativa. Sim. A gente quer fazer comida gostosa e principalmente fácil de fazer, mas com ingredientes de verdade. Que hoje em dia o consumo está, infelizmente, diminuindo. Sim. E aí, se a gente quer promover a saúde por meio da alimentação, a gente tem que retomar o contato com os alimentos de verdade. Certo, então, se você quer conhecer mais sobre o remédio natural, assistir às aulas da doutora Denise, que são incríveis, as receitas da Juliana, ler o relatório e ver tudo que a gente prepara para vocês a cada mês, a cada edição, no primeiro comentário aqui, que está aqui fixo, tem um link, você clica nesse link e você vai conhecer mais sobre o remédio natural. Tá vendo aqui, ó, que super bonitinho, a gente tem agora a nossa ficha. E essa aqui é exclusiva do Remédio Natural. Então você clica, você conhece e eu tenho certeza você não vai se arrepender. Se você assinar hoje o Remédio Natural, você tem acesso a todas as outras 12 edições que a gente já fez. Então aí é muito conteúdo, é muita coisa boa pra gente discutir e com certeza você pode sempre mandar o seu e-mail. A gente tem os webinários exclusivos com a Denise só para assinantes. Manda a sua pergunta, a Denise sempre responde. Então para você ter um gostinho de como é o remédio natural, de como é toda a experiência que a doutora Denise tem para falar de nutrição, a gente vai estar aqui hoje para responder as perguntas. Então, se você tiver alguma pergunta, deixa aqui nos comentários também. E uma coisa muito importante, você pode compartilhar o link dessa live aí no seu Facebook, ou marcar o seu amigo, marcar aquela pessoa que gosta de cozinhar e que gosta de saber um pouco mais sobre alimentação. Compartilha, mas aí dá um curtir, uma joinha aí, o melhor. Distribui corações aqui pra gente hoje, né, nessa noite. Aquela pessoa que não gosta de cozinhar. Aquela pessoa que não gosta, Olha, se eu não tivesse aqui, eu seria marcada, mas eu tô melhorando, né, Ju? Tá melhorando. Tô melhorando. Nesse ano já tá fazendo alguma coisa. Sim, gente, dá certo. Eu sou a prova viva. Dá certo. Então, vamos lá. A gente tem aqui a primeira pergunta. Vamos falar sobre o tema de vegetarianismo, que foi uma coisa que chegou bastante, né? Eu acho que essa pergunta é da Célia Rocha. Ela disse que não tem o hábito de consumir carne.
E ela gostaria de saber quais os outros nutrientes e quantidades que ela tem, que ela precisa para cada refeição para substituir a carne. Tá. Olha, quando a gente fala em proteína, né? Então nós temos a menor unidade da proteína é o aminoácido. E a gente tem aminoácidos chamados de essenciais. O que é o aminoácido essencial? É aquele nutriente que ele é essencial para formar o organismo e para fazer o organismo funcionar. Mas ele não é produzido no organismo. Então, ele precisa ser ingerido. Só que o que acontece? Quando a gente pega as proteínas de origem animal, o ovo é o padrão, né, de adequação, mas todas as proteínas de origem animal, elas contêm todos os aminoácidos essenciais que são necessários para o nosso funcionamento. Quando você pega os alimentos de origem vegetal, então você pega, por exemplo, o arroz. Ele tem todos os aminoácidos essenciais, menos um. Aí você pega o feijão. Ele tem todos os aminoácidos essenciais, menos um. Só que o que não tem no feijão tem no arroz. O que não tem no arroz tem no feijão. Então a mistura arroz e feijão é... Não é à toa que salva o brasileiro, né? Então, a hora que você pega o grupo do arroz mais o grupo do feijão, você tem uma proteína completa igual à de origem animal. Embora a proporção seja um pouco maior na origem animal, mas você tem uma proteína completa. E aí a gente pensa no quê? A gente pensa na somatória, certo? Não é? Porque eu vou ter, dos alimentos de origem vegetal de uma maneira geral, não tem nenhum alimento que você fala assim, quer dizer, nenhum alimento, a maior parte dos alimentos, eles não são assim, só carboidrato, só proteína, só gordura. Então, de uma maneira geral, se você pega uma fruta, ela tem proteína. Tá? Se você pega... Então, existe, de uma maneira geral, esses aminoácidos na maior parte dos alimentos. Então, se você come, como a Juliana falou, comida de verdade. Sim. Tá? E eu tenho lá o grupo do arroz. Arroz, batata, mandioca, mandioquinha, cará, inhame, quinoa, amaranto. Quinoa e amaranto, que não são naturais do Brasil, mas que hoje estão sendo muito consumidos aqui. Super fácil de achar, né? São alimentos de origem vegetal, que tem o perfil de aminoácido igual ao de origem animal. Porque tem todos os aminoácidos essenciais. Por isso que eles são, principalmente a quinoa, comparada a leite materno. E a Organização Mundial da Saúde considera um dos alimentos mais completos que tem. Então, de uma maneira geral, você tem hoje, né? Hoje aqui a gente até tem esses alimentos que podem compor. Você tem os cogumelos, que são ricos em proteína. Você tem a soja, que é coagulada, como o tofu, tá? Ou fermentada, como o miso, que também tem aminoácidos completos. Então, na verdade, não é porque você come um alimento de origem animal que você vai ter a proteína que você precisa. Eu posso compor os alimentos de origem vegetal, não é à toa que nós tivemos aí, há pouco tempo na Olimpíada, veganos campeões, né? Então, assim, não é o fato de... E o vegetariano, em geral, ele ainda come o ovo, que é a proteína mais fantástica que tem, e come peixe também. É muito comum acontecer isso. Agora, o vegano, nem isso. E nós temos aí atletas veganos ganhando campeonatos. Agora, o que é comum acontecer no consultório? Chegar muitas vezes paciente para mim e falar, doutor, eu sou vegetariano. Sei, que bom, como é que é a sua alimentação? Eu não como vegetal. Não gosta de salada? Não gosta de salada. Legume, fruta não. Não gosta de verdura. Aquela história, né? Fruta engorda, né? Aqueles absurdos que a gente ouve. Sim. Entendeu? É a próxima pergunta. É a próxima pergunta. Porque o consumo de frutas até... Tivemos uma polêmica aí algum tempo atrás de pessoas dando dicas de alimentação e de que não são pessoas que são formadas, né, em nutrição, que não tem nenhum embasamento. Nenhum embasamento certo? Ou seja, não acreditem nessas pessoas. Aqui, as pessoas qualificadas para falar sobre isso estão aqui no Jolivie. E vamos falar de frutas agora, então. A pergunta da Regina Soares Lima... Ela quer saber como comer as frutas e qual a porção ideal por dia. Ok. Eu tô rindo porque a primeira paciente do dia hoje foi uma paciente onde a criança tem o de 1 ano com processo alérgico. E a hora que eu coloquei para ela, olha, a gente precisa comer muita fruta, vamos comer uma fruta cada 2h30, 3 horas, a criança tem que acostumar a comer a fruta de sobremesa. Ela fez, doutora, a fruta tem açúcar. Né? Engorda. E aquela história, né? O suco da fruta ou a fruta vai aumentar a gordura no fígado. E aqueles absurdos que a gente ouve, tá? Não é isso? Foi isso aí que
certas pessoas andaram falando pela Pessoas internet. que não têm e que nenhuma deixou- capacidade para falar. E que deixaram os profissionais da nutrição muito, muito bravos. É, né? eu costumo brincar, eu falo que quanto mais o pessoal ouve essas bobagens, mais paciente eu tenho, né? Porque, na verdade, vai fazendo isso e vai prejudicando mais ainda o organismo. Quando, na verdade, quando você pensa nos estudos que mostraram que a frutose pode levar a gordura no fígado, e é por isso que o pessoal fala essas coisas, são estudos que mostraram que é a frutose que é resultante de um xarope de milho invertido, que é retirado da espiga de milho. E esse xarope de milho, ele é usado em produtos ultraprocessados. Que são então você esses vai ter nos que refrigerantes, não deve você vai comer. ter nas bolachas recheadas, você vai ter nos alimentos que vão para freezer, para não queimar no freezer. E essa frutose, ela é quimicamente modificada, ou seja, ela é de rápida absorção, ela está em alta quantidade, o organismo não dá conta de metabolizar e pode desviar para a formação de gordura. E quando isso aconteceu, o pessoal começou a confundir frutose, que é, na verdade, um produto que é artificial, tirado da espiga de milho, Certo. não é? E confunde isso com a frutose da fruta. A frutose na fruta, a natureza é sábia, faz as coisas muito bem feitas. Ela vem em associação com as fibras, com as enzimas digestivas, com as vitaminas, com os minerais, ou seja, com compostos bioativos. São substâncias que, em conjunto, vão modular a absorção dessa frutose, que quando ela é absorvida, o fígado transforma em glicose, joga para o sangue, vai liberando glicose devagar, o organismo libera insulina devagar para utilizar a glicose. Isso faz com que você libere energia devagar e ela cai devagar. Devagar também. Agora, Ou se você seja, comer... mantém a saciedade, além de tudo. Além de tudo, Júlio, fantástico. E aí a hora que você pega assim, eu como 6 frutas de uma vez só, pronto. Aí isso dá um pico de glicose no sangue. Eu tomo um copo de suco concentrado. Bom, então ele pode dar um pico de glicose, sem dúvida nenhuma. Agora, não é o comer a fruta e principalmente comer uma porção a cada 2 horas e meia, 3 horas, respondendo aí Tá certo, a nossa Regina? ouvinte, né? Regina. Uma fruta a cada 2 horas, 2 horas e meia, esse é o ideal. De uma maneira geral, você tem um período que ele vai de 2 a 3 horas, aonde ele mantém isso sob equilíbrio. Às vezes a pessoa comeu muito pouco aqui, 2 horas depois já tá com fome, legal, uma fruta. Às vezes não, eu almocei, eu comi a fruta, eu vou levar isso até um tempo mais tarde. Então é uma média entre 2 e 3 horas que a gente não deve nem comer o tempo todo e nem passar mais de 3 horas sem comer. É essa média que vai ajudar a manter a energia regular para o sistema nervoso central. Tá? Certo. E Ju, como é o uso das frutas nas receitas que você faz? Fala um pouquinho para quem tá assistindo a gente. Gente, dá pra colocar fruta onde você quiser. Dá pra fazer bolo, que é um pouco mais óbvio, mas também eu uso muito na salada. Eu tenho em casa ali uma verdura orgânica, eu já dou uma olhada na fruteira. Eu coloco carambola, no outro dia eu coloco manga, eu coloco kiwi. É uma forma super legal de consumir abacate, a fruta. né? Abacate eu como todo dia de manhã eu tô lá com abacate, sem medo da gordura dele, que é uma gordura boa, né? Protetora. Agora, dá pra fazer... Esses dias eu tava com muita vontade de comer doce, muita vontade. O que eu fiz? Cozinhei um pouquinho, uma pera, abri e coloquei canela. E fica uma delícia. Matou minha vontade. Eu gosto da canela com banana. Então, banana com canela, maçã, abacaxi, fatia de abacaxi. Agora tá mais quente, mas quando tava frio, eu aqueci um pouquinho o abacaxi com mel, canela, matava a minha vontade de comer doce. E o nosso crepezinho de banana, Crepe de de maçã, que o meu neto ama de paixão. Cookie de banana, bolo de maçã, tem Queremos muito jeito de usar. aprender o crepe, Ju. Fica Crepe de essa banana, indireta ok, aí, super tá fácil bom? de fazer. Eu coloco banana na moqueca, adoro comer banana com peixe, então tem muito... Teve uma receita muito boa que você fez essa semana. Nhoque com banana da terra. Nhoque de banana da terra, eu vou fazer. Vamos anotar essa pra gente colocar ainda esse ano. Vamos fazer esse ano, nhoque de banana da terra. Ainda falando sobre frutas, doutora Denise, a gente tem a pergunta aqui do Rocha. E é um tema até um pouco polêmico e que as pessoas ficam receosas. É o caso de quem tem diabetes. Se o diabético, a pergunta na verdade é se o diabético do tipo 2 pode consumir frutas. Não, deve. Não é que ele pode, deve. Você quer equilibrar o organismo? Coma fruta.
né? A fruta, assim como a salada verde, os legumes, eles, além deles ajudarem a manter a energia regular do sistema nervoso central, eles são a matéria-prima que vai manter a microbiota saudável. E a microbiota saudável, ela vai evitar o crescimento de fungos e bactérias patogênicas que produzem a substância que chama LPS, hoje mais conhecida como uma das principais causas da diabetes. Então, a hora que você consome o legume, a verdura, e principalmente a fruta, sim, tá? Você vai estar mantendo essa microbiota saudável para evitar o aumento dessas substâncias que vão ser uma das maiores responsáveis pela própria diabetes. E a hora que você mantém uma energia regular do sistema nervoso central, você mantém também sob equilíbrio a produção de hormônios, como o cortisol. E quando a gente vê quando uma pessoa fala que consome cortisona e engorda, consome cortisona e dá diabetes ou aumenta a diabetes. Ou seja, se eu começo a ter aumento de cortisol, porque eu tenho deficiência nutricional, falta de energia para o cérebro, esse cortisol, além de tudo, além de vários outros problemas, ele pode me levar a aumento da resistência à insulina, que é a causa da diabetes tipo 2, é a própria resistência à insulina. Então, ao contrário, e a fruta, assim como legumes e verduras, eles têm várias substâncias, como compostos bioativos, que a gente pode pegar um alimento e ele ter 1000 compostos bioativos, a gente não sabe o nome de 20 ainda. Só que esses compostos bioativos, essas vitaminas e esses minerais, executam naturalmente nossas ações anti-inflamatórias, anti-alérgicas, antioxidante, desintoxicante, anticancerígeno, imunomodulador, ativam reação química, direcionam reação, modulam função cerebral, eliminam toxina e regulam o gasto energético. E é a fruta que vai ser o problema? Gente, foco na fruta depois dessa. Depois dessa, vou comer até mais do que eu já como. Nós vamos sair daqui todas e comer uma fruta. Salada de fruta. Pra gente ver como a hora que você fala de comida de verdade, quantos benefícios ela traz pro organismo. E quantas opções, né? Aí o pessoal deixa de comer a fruta e vai comer a gelatina diet, que é cheia de aditivo químico que se comprovou ser uma das causas de alterações imunológicas e endócrinas que leva a todos esses problemas. Né? Então, você deixa de comer a comida para comer esses produtos, porque eles vêm com a conotação de light, de diet, de zero açúcar, de baixo sódio. Deixa eu só fazer um comentário sobre as crianças, porque na pergunta anterior ela falou minha mãe comentou do filho dela, né? Sim, do paciente que tinha criança. Gente, a criança você precisa oferecer o mesmo alimento 15 vezes para ela se acostumar. Não é porque você deu uma colherada de maçã raspadinha e ele fez careta que você não vai oferecer a maçã nunca mais e vai falar que ele não gosta de maçã. No mínimo 15 vezes. Isso significa que podem ser mais de 15 vezes, mais de 15 vezes. Ou de formas diferentes, várias vezes. Meu filho não comia uva, hoje ele é louco por uva, não comia caqui, hoje ele come. Então, assim, fez careta? Ok, não precisa nem insistir na hora. Daqui uns dias você tenta de novo e vai muda variando. A cara, né, com certeza ele vai gostar. Então vamos lá. Se você está chegando agora, nós estamos conversando sobre alimentação. É um papo franco e direto sobre o que de fato faz bem para sua saúde. Como a gente estava falando aqui, o diet, o light é com certeza cilada. É cilada. Se viu o diet light, é cilada bino, cara. Zero. Tipo, zero também. Não acredite, fit. Não acredite. O que vale a pena mesmo, como a Juliana disse aqui no começo, é a comida de verdade, é o alimento de verdade. E é verdade, gente. Tem muita opção. Não é porque você tem que cortar os alimentos. Cortar não, dar uma maneirada, né? Principalmente nos ultraprocessados. Os ultraprocessados, sim, a gente corta. Vale cortar. O semi dá pra dar uma maneirada. Tem muita opção, sim. E agora a gente vai falar sobre uma dessas opções. É uma receita que a Juliana já fez e que é muito sucesso aqui na Julivi. Vou pedir para o pessoal que está monitorando aí os comentários de colocar o vídeo de como se faz o leite de inhame aqui nos comentários. E o leite de inhame, ele é uma opção ao leite de vaca. Porque a Denise pode falar melhor do que eu, mas o leite de vaca tem um potencial inflamatório muito grande, né, Denise? Com certeza. E substituí-lo pelo leite de inhame é uma opção. Então, o nosso leitor, o Cássio Moser, ele queria esclarecimentos sobre os benefícios do leite de inhame para o estômago. E eu acho que os benefícios do leite do estômago, pelo que eu já aprendi aqui com vocês duas nesse último ano, vai além de só para o estômago, né, Denise? Você pode falar um pouco mais pra gente? Sim, o inhame, ele é um alimento altamente nutritivo, ele é depurativo, ele ajuda a eliminar toxina,
ele ajuda a tratar estômago. Eu já tive paciente que não aceitou, quem é assinante do remédio natural já viu a gente falar bastante sobre a ação da couve protegendo o estômago, recuperando até uma gastrite hemorrágica, etc. E eu já tive paciente que não aceitou a couve e eu consegui tratar com o inhame. Então, o inhame também é um protetor do estômago, ele é anti-inflamatório e ele tem uma coisa importante do inhame, que a gente costuma ouvir o pessoal falar, é o seguinte: homem não pode consumir o inhame porque ele é precursor hormonal. O que o inhame tem, na verdade, é o DEA. Tá? O DEA, ele é um precursor hormonal, só que ele é um precursor de hormônio masculino e feminino, tá? Que é naturalmente presente no organismo do homem e da mulher. Então, na verdade, não é uma coisa que assim, o homem não pode consumir, ou que nem é a soja, por exemplo, que o excesso da soja pode abaixar a testosterona e tal. Mas não é o que acontece com o inhame. E o inhame, além de tudo isso, ou seja, além de ele ter várias ações benéficas, o inhame, tanto é que o inhame é altamente utilizado até nos hospitais para tratamento da dengue, tá? Porque o inhame atua na medula óssea melhorando plaqueta. Então, na verdade, super importante. É muito importante. Ele é altamente utilizado em função disso até hoje em dia em vários hospitais. Só que o que ele tem de muito bom é que ele é muito fácil de ser utilizado. Muito fácil de ser utilizado. É tão fácil que até eu consegui fazer. Barato. Ele é barato. Outros leites eu fui comprar ele na feira orgânica, tava R$8 o quilo. Depois eu saí de lá, o que eu não achei na orgânica, eu fui na feira comum. Ele tava R$10 o quilo. Então, ele é fácil de fazer. A Juliana tem um vídeo aí onde ela ensinou a fazer, mas a gente consegue com ele fazer coisas que... né, fantásticas. E até vários, acho que passou várias coisas, né, Juju? Sim, fala um pouco da preparação. A gente sempre usa, só interromper rapidinho, a gente sempre usa o leite de inhame, como eu disse inicialmente, como uma substituição pro leite de vaca. Mas ele pode ser usado de muitas outras formas. E os assinantes do remédio natural, eles já conhecem essa outra forma. Ju, fala basicamente aí como a gente faz o leite de inhame, rapidinho, em que outras receitas ele pode ser usado e como? Olha, para fazer o leite de inhame, o mais importante é o seguinte: se você for utilizar esse leite numa preparação que vai passar pelo fogo, você vai colocar numa panela, vai aquecer, vai assar, vai num bolo, numa massa, num creme que vai passar pelo fogo, ok, você pode bater ele cru e utilizar. Se você for tomar como leite ou como vitamina, bater com uma fruta, é importante você deixar uma água fervendo, descasca o inhame enquanto a água está esquentando. Na hora que ela ferver, pica, coloca lá, deixa 2 minutinhos, coa, joga essa água fora e aí bate o inhame. Um inhame médio para 150 ml de água filtrada, bateu no liquidificador. Se você quiser bem lisinho, você coa, se não, você toma desse jeito mesmo. Se bater com uma ou mais frutas, vira uma vitamina, com uma só, vira um suco de fruta. E na cozinha você usa... aonde tiver leite na receita, você usa o leite de inhame. Para bolo, para torta, para fazer um soufflé, para fazer panqueca. Que a gente fez aquela outra vez. O que você quiser. Bateu o leite de inhame, acho que foi... mamão, morango e banana. Isso, mas em casa eu acho que eu misturei maçã e banana, ficou Aí você jura por Deus que é quiser. vitamina de leite de vaca. Sim. Porque ele fica perfeito o sabor com é vitamina. super neutro, não tem cheiro, não tem sabor, né? Super neutro. E a gente faz muito o tal do danoninho de inhame, né? Danoninho de inhame. Olha só. Brigadeiro, né? Brigadeiro fica perfeito. Eu faço cremes, né? Muito também pra recheio de bolo, pra coisa assim, quando a gente vai fazer. Eu vou ensinar esse aqui. Eu mando pro meu filho pra escola. É só bater o inhame, né? Cozinhar. Bater junto com morango ou manga e fica tipo vamos só falar pro pessoal que a gente tem que cozinhar o inhame porque ele tem fatores antinutricionais quando você ingere cru. Isso aí, ele tem fatores antinutricionais. Então, quando você ferve, dá chama branqueamento. Você ferve ele 2 minutos e joga água fora, você já pode utilizar ele sem problema. Porque se eu quero fazer o leite, ele tem que ser cru. Sim. Porque se for cozido, vira purê. Então, e para ser cru, eu preciso dar esse choque térmico. Agora, se vai usar, como a Juliana falou, em qualquer preparação que vai pro fogo, não precisa nem fazer isso. Certo, tô recebendo aqui uma pergunta da Carol J.
Ela diz que segue uma dieta para ganho de massa magra e com isso ela tem uma ingesta de 6 ovos inteiros por dia. Ela quer saber se isso está certo ou se tem algum, se ela está correndo algum risco. Tá. Está. Com certeza. Ui. Ui. O que acontece é o seguinte, tá? Quando a gente quer melhorar a massa magra, a gente tem que ter um equilíbrio no organismo, para o organismo não precisar reter a gordura. A gordura para o cérebro é defesa, é garantia de sobrevivência e estoque de energia. Se faltar nutriente, se faltar energia ou se sobrar tranqueira para o organismo, ele se defende, retém a gordura e usa a proteína para dar energia. Então, eu não consigo incorporar a proteína. É muito difícil existir falta de proteína no organismo. Então, para melhorar a massa magra, não é comer proteína que vai fazer isso. Então, isso é um grande engano que é passado, inclusive, pela indústria da suplementação. Tá? O que a gente precisa, principalmente quando não é um atleta de competição, etc. O que a gente precisa é ter uma alimentação equilibrada, onde você mantém um nível de energia regular, de nutrientes adequados e que evite alimentos que causem inflamação, que desequilibra. Quando isso acontece, o organismo consegue usar a gordura como energia e incorporar a proteína. Aí, a hora que você associa isso a uma atividade física, você estimula o processo e o nutriente executa. Só que muitas vezes as pessoas, elas estimulam e não tem quem execute esse processo. E aí, a hora que você fala, eu vou comer 6 ovos, ok. A gente tem, principalmente na clara de ovo, proteínas de difícil digestão. E quando você tem proteína de difícil digestão e você vai consumindo isso com frequência, o organismo, ele passa num determinado momento não conseguir digerir isso como deveria. E essa proteína pode, em médio e longo prazo, começar a te levar para problemas de inflamação crônica. Pode ser problema dermatológico, pode ser problema pulmonar, pode ser, enfim, né? Alguns problemas, esses, embora esses sejam os mais comuns. Então, na verdade, o maior segredo para qualquer pessoa que quer funcionar é evitar a monotonia, tá? Então, se hoje eu comi o ovo, amanhã é o frango, depois é o peixe, depois é a carne, depois é a quinoa, depois é o amaranto, eu vou trabalhar com todos esses alimentos e uma das coisas que eu sempre costumo falar, o organismo é como se ele fosse um grande laboratório de química. Tem reação acontecendo o tempo todo para todo lado e nós somos consequência dessas reações. E os reagentes são os nutrientes. Faltou, dá problema. Sobrou, dá problema. Então não adianta eu me entupir de proteína e faltar o carboidrato, e faltar o mineral, e faltar a vitamina, e faltar... Eu vou usar tudo em lugar errado. E mais, com facilidade eu posso levar o organismo a processos inflamatórios, tá? Tá certo? Já compartilhou o link dessa live? Tá imperdível, né? A Denise tá dando aqui dicas importantíssimas. Então, compartilha, marca aquele seu amigo, aquele seu parente que você sabe que vai se interessar pelo assunto. Dá um curtir, um coração aqui pra gente, manda sua pergunta aqui embaixo. E agora eu vou entrar num assunto que também é um pouco polêmico. Vamos falar do carboidrato, Denise? Dá-lhe surto polêmico. Olha aqui, a gente recebeu muitas perguntas sobre o carboidrato, como do Márcio Siqueira, do Altamiro Wellington, do José Cassimiro. Obrigada, pessoal, pela pergunta de vocês. Então, aqui, um deles fez essa pergunta, aqui agora não estou sabendo identificar, desculpe, mas ele está dizendo assim, gostamos muito de tudo feito com farinha. Como fugir deste vilão? A farinha de aveia pode ser uma solução? Então, aí nós temos, né, até várias receitas que a Juliana tem feito aí no remédio natural, aonde a gente pode usar a farinha de arroz. A farinha de aveia, ela pode ser usada principalmente se não existe doença celíaca e ela não tem problema nenhum de ser usada, tá? Ela nem tem glúten, ela tem contaminação de glúten, só isso. Então, a farinha de aveia, a farinha de arroz, a fécula de batata, a farinha de amêndoa, a farinha de grão de bico, a farinha de coco, muita opção, gente. A araruta, o polvilho doce, o polvilho azedo. Então, nós temos várias farinhas que podem ser usadas, embora a maior parte dessas, que não é o caso da
de grão de bico, nem da farinha de coco, amêndoa. nem da de amêndoa. Tem índice Mas a glicêmico. maior parte das outras farias tem índice glicêmico alto. Porém, isso se resolve quando a gente coloca na receita uma fibra solúvel. Então, nós podemos colocar nessas receitas o flocos de amaranto, flocos de quinoa, flocos de Chia. aveia, a chia, Linhaça. a linhaça, a biomassa de banana Banana verde, verde. a farinha de banana verde. E toda vez que a gente associa essas fibras, além delas serem fibras solúveis e insolúveis, mas a maior parte delas tem em maior proporção as solúveis, além delas serem alimentos das boas bactérias, elas regulam glicemia e são alimentos de alto valor nutricional. Então, elas contribuem para enriquecer nutricionalmente, para manter uma microbiota saudável, para manter energia regular para o cérebro e ainda deixa o alimento com ajuda na consistência, né? Você usa muito, né? Fala um pouquinho dessas. Dependendo de como você for misturar, fica muito parecido com tudo que é feito com a farinha de trigo. É que a farinha de trigo, ela pode ser usada sozinha. Para você substituir a farinha de trigo, você precisa de um mix. De fazer um Um combinado. pouquinho da de arroz, Tá. com um pouquinho da de aveia, ou com um pouquinho da de amêndoa, vai usar uma goma xantana. Isso a gente sempre explica no Remédio Sim, Natural. sim. Sabendo fazer esse mix, você pode ter a mesma consistência, o mesmo sabor, a mesma umidade. E aí você fica saciado por mais tempo, você não tem o pico de insulina, glicemia. Minha mãe tá aqui para falar melhor do que eu, então só tem benefícios. Pode usar as raízes, purê de mandioquinha, purê de batata doce na massa. É verdade. Também enriquece Tá. e também varia bastante e sai um pouco dessa monotonia alimentar de só comer farinha de trigo, né? Com certeza, porque aí a gente já falou assim, em várias situações, o que acontece com esse trigo moderno. Quer dizer, o trigo depois da década de 70. Hoje eu até ouvi de uma paciente que o meu pai falou que todos os filhos foram criados com farinha de trigo, estão vivos. Um com obesidade, um com diabetes tipo 2. E é verdade, pessoas novas que têm filho de 1 ano de idade, né? Um com obesidade, um com diabetes tipo 2, e aí vai. Então, na verdade, tá vivo, mas com qual qualidade de vida? Tá? Que é importante, né? A qualidade de vida, Vida, né? o bem-estar. Você imagina você tá com uma criança de 1 ano que ainda você vai ter que criar e você tá com uma obesidade, você tá com uma dieta, com uma diabetes tipo 2, você tá com uma Só dislipidemia. lembrando que a questão né? não é consumir a farinha de trigo, é que antigamente se consumia comida de verdade, uma vez por dia se consumia um produto que levava farinha de trigo, sei lá, um pão no café da manhã. Hoje em dia o carboidrato tá em praticamente todas as refeições, principalmente a farinha de trigo. Você come pão no café da manhã, Sim. você come massa no almoço, um lanche à tarde e uma pizza à noite. Quer dizer, você come a farinha de trigo o dia inteiro. E como eles vêm com cara muito diferentes, a gente acha que tá comendo comida diferente. Mas não é. É tudo A igual, essência, é tudo a mesma né? coisa, né? Então aí é excesso, Exatamente. né? O problema é o Excesso, é o excesso. desequilíbrio. Então é um trigo totalmente modificado, que tem um glúten tóxico, né? Ah, então é para algumas pessoas. Não, é para qualquer ser humano. É pra todo mundo, né? Exatamente. E aí é que a gente tem a preocupação de não ter isso em excesso. Então, quanto mais você amplia isso e volta para comer comida de verdade, mais você até vai comer também esse trigo. Mas aí a gente vai ter um organismo onde ele consegue ter esse mix. E aí a gente leva isso para um saldo positivo, né? Conseguindo também ter vida social. Sim, Exatamente. porque é o que a gente fala. Aqui no Remédio Natural a gente não fala de radicalismo. Então não existe nem o radicalismo do sim, nem o radicalismo do não. É sempre a procura desse equilíbrio na alimentação, né, Denise? Isso E aí você sempre fala não é disso. isso? E você percebe que aí o radicalismo de só comer trigo também faz mal. Então, quando você fala, eu vou tirar o trigo e eu vou comer a batata doce, a mandioquinha, a tapioca, a crepioca, o pão sem glúten, a aveia, o amaranto, aquilo, isso é radicalismo? Ou o radicalismo é eu comer trigo o dia inteirinho? E às vezes sem, Né? sem saber que tem glúten, às vezes, nos produtos, né? Por exemplo, tem muita gente que não sabe, mas esses molhos de tomates prontos, todos contêm glúten. E quando que tá no senso comum isso, né? Então, tem esse consumo tem sempre que diário olhar o ingrediente, e esse, né? Sim, esse consumo que às vezes até a gente não sabe. Outra coisa, além do glúten, né? Só pra gente já mudar de assunto e poder tentar responder a maioria das perguntas que chegaram.
pra gente, outro ingrediente que está presente em quase todos os produtos industrializados é o açúcar. Sim. Né? Então a gente tem a pergunta aqui do Márcio Siqueira, ele quer saber se pode usar, no lugar do açúcar refinado, o açúcar mascavo orgânico. Então vamos dar uma ampliada nessa pergunta desse nosso leitor. O que a gente pode usar para substituir o açúcar refinado, que é um dos maiores vilões da saúde, né? A gente não está nem falando aqui de emagrecer, engordar, a gente está falando de saúde. Então, o açúcar é um vilão da saúde, né, Saúde Denise? física, mental e emocional. O açúcar é extremamente age comum. na nossa complexidade como ser humano, né? Ele é extremamente comum. Você vê muitas vezes mulheres grávidas que quando elas comem o açúcar, a criança fica agitada na barriga da mãe. Naquele momento, só de comer. Exatamente. Ele age como uma droga no organismo, né? Com certeza. E aí você fala assim, bom, então o açúcar não é legal, ok. E o açúcar mascavo? Pior, porque além de tudo tem fungo, né? Então, o açúcar mascavo não é uma solução para o açúcar refinado. Você poderia ter da sacarose, desses tipos de açúcar, quais são os menos ruins, tá? Porque bom não é nenhum. Mas Olha menos só. ruins, você tem o melado e você tem o açúcar demerara orgânico, tá? Agora, entre usar açúcar e usar... vamos falar assim, açúcar natural, eu prefiro usar o natural. Então, o açúcar de coco, de uma maneira geral, ele não faz mal. É muito difícil você ver uma pessoa que passa mal com açúcar comum, passar mal com açúcar de coco, né? O meu maior termômetro é a Juliana. Eu passo muito mal com açúcar açúcar refinado. Há muitos anos que eu passo muito mal com Mesmo açúcar quando tem convencional. pouco açúcar, como tem traços de açúcar, a Juliana passa mal. E com açúcar de coco, não. Quantos pacientes diabéticos que eu venho acompanhando e a gente tem conseguido diminuir a hemoglobina glicada, diminuir o peso. E eu uso como mais uma opção o açúcar de coco. Então, eu pessoalmente uso o açúcar de coco, principalmente no café, e me acostumei muito rápido. Eu tenho até o meu açúcar aqui guardado na minha gavetinha, aqui no escritório da Jolivi, que a gente está sempre trabalhando, tomando café. Você até diminuir a quantidade de açúcar que eu usava, e tem sido bem interessante essa experiência do açúcar de coco. Você vai tirando aquela coisa do preciso do doce. E quando você come um doce, você fala é muito doce. Você já vai começando a se afastar. Sim, você sente essa diferença. É total. E por isso que você vê que age como droga mesmo. Porque aquela pessoa que fala assim, vou fazer uma promessa. Vou ficar um mês sem comer doce. Quando volta a comer... Nossa, aquele negócio tá muito doce, entendeu? Então você vê que funciona assim. Então a gente tem o açúcar de coco, a gente tem o mel, principalmente se você conseguir ter um mel orgânico, um agave orgânico. Estévia é um dos adoçantes menos ruins que tem, né? Quer dizer, é um adoçante razoável para usar. Tem alguns no mercado hoje que também são usados como xilitol, talmatina, mas ainda são muito caros e também a gente sempre tem que estar de olho para ver se não aparece alguma coisa por aí. Mas esses naturais, até a frutose 100% natural, que é um açúcar tirado da fruta e ele parece um açúcar cristal. Só que da mesma maneira que não é bom comer um monte de fruta de uma vez só, não é bom consumir coisas que você vai pôr uma quantidade maior de frutose de uma vez só. Então, quando você usa, por exemplo, uma colher de sobremesa de frutose para adoçar um copo de suco, né? Quando você usa uma colher de sobremesa para adoçar um quarto de um abacate ou uma crepioca, por exemplo, legal. Agora, não é legal cozinhar com ela, fazer um bolo com ela. Já não é interessante. Já o açúcar de coco é fantástico, né? Dá pra usar Não muda a no bolo. consistência, né? Não. Ele ajuda na consistência, ele mantém... Não tem gosto de coco. Esse Não é um tem, isso é importante verdade. detalhe. Não tem gosto de coco. Eu não gosto de coco, isso é fato. Aí eu pensei, vou começar a usar o açúcar de coco, obviamente eu vou detestar, porque eu detesto aquela só da lembrança do coco. Não tem nada a ver com o coco. Então, pra quem não gosta de coco, o açúcar de coco é sim uma opção, porque não tem sabor de coco. Eu tenho feito todos os bolos em casa só com açúcar de coco. Tudo que eu faço de doce em casa é só açúcar de coco. Só uma dica que o pessoal fala que é caro, de fato você tem que pesquisar. Mas se você for no centro que tem a zona cerealista, que tem um monte de loja de vende por atacado, e você até consegue comprar em casa pelo site, se você comprar em grandes quantidades, vai ficar barato. Até 1 quilo hoje em dia, porque a gente pagava o quilo do açúcar de coco de 60, 90 reais. E como você usa uma hoje quantidade... em dia tá 21.
a quantidade quilo, você gente, acaba dura usando. muito, Sim, porque muito. você usa uma quantidade. Você pensa o açúcar refinado, todo mundo tacando açúcar no café. Vamos tomar por base o café, que eu acho que é uma coisa, o cafezinho brasileiro difícil de adoçar, sempre inclusive. toma e é difícil de adoçar. Mas com açúcar de coco não. Como você usa uma quantidade menor, porque o sabor que ele dá é diferente do açúcar refinado, claro. Como você usa uma quantidade menor, ele acaba durando mais, Ele dura né, Ju? bastante. Então, não tem esse preconceito de que é caro. Vá pesquisar que você vai ver que não é tão caro assim. Olha só. Vamos mudar de assunto aqui. A Ângela Fornazari, ela pergunta quais os alimentos que ajudam no processo da menopausa. Então, quando a gente pensa assim, né, na verdade, o climatério, a menopausa ela é o evento onde breca a menstruação. Então, depois desse evento, né, que é chamado de climatério, então o que acontece? Vamos pensar que é natural para qualquer ser humano, conforme a gente vai ficando mais velho, diminuir naturalmente a produção de hormônios, porque a gente não tem a mesma necessidade desses hormônios. Dentro desse processo natural, de uma maneira geral, você não deveria ter nenhum sintoma mais, né, complicado. O que acontece é que hoje, né, como as pessoas até vivem mais, etc., tudo, você tem um processo que é associado, que é uma diminuição que deveria ser natural dos hormônios com desequilíbrios funcionais que as pessoas vão associando. Então, você pega, por exemplo, uma pessoa que tem resistência à insulina, que pode ter ou um sobrepeso, ou dislipidemias, né, alteração de colesterol, ou hipertensão, ou ovário policístico, mioma, etc., tudo por consequência de resistência à insulina. Quando existe esse processo, a insulina vai no ovário e desequilibra todos os hormônios. Então, esse processo que deveria ser natural, ele é acentuado. E aí a gente começa a ter mais sintomas que, na verdade, não necessariamente precisaria ter. Então, o maior segredo nesse processo é pensar numa alimentação aonde você vai diminuir os fatores que vão interferir nessa resistência à insulina, que é sempre aquele processo. Não passar mais de 2h30 a 3 horas sem comer, uma fruta a cada 2h30 a 3 horas, salada verde no almoço e na janta, muita hidratação, uma média de 2 litros de líquido ao dia. Isso é determinante para vários fatores no organismo, inclusive para essa melhora, né, de regulação até hormonal, tá? Porque a gente melhora a oxigenação cerebral, que melhora a formação e ação de neurotransmissores. E todo esse processo está interrelacionado, tá? Então, é importante pensar nesse equilíbrio do organismo. Não tem o alimento mágico, não tem aquele negócio que vai chegar lá e vai resolver tudo. Porém, hoje em dia, existem muitas fitoterapias, alimentos, como você fala, como inhame. O inhame, ele tem o DEA, que é precursor de todos os hormônios. Quantas mulheres hoje a gente vê, em vez de fazer reposição hormonal, tomar o DEA, que é esse precursor hormonal, que no Brasil nem é permitido, mas nos Estados Unidos vende no supermercado, né? Então a gente vê muita gente tomando. E o que a gente tem? Que tem naturalmente o DEA? O inhame. Tá? Então, assim, claro, existe fitoterapia, existe chá de amora, existe um monte de coisa que a gente tem por aí que pode ajudar a diminuir sintomas do climatério, próprio do climatério. Mas na alimentação é equilibrar o processo, inclusive ter nutriente para formar hormônio. Então, a alimentação adequada, a digestão adequada, a absorção adequada, faz você ter um equilíbrio de micronutrientes que vão determinar essa formação hormonal. Então, todos esses fatores em associação vão ajudar nos sintomas do climatério, tá? Olha só, vamos para a próxima pergunta. Na verdade, a gente tem uma pergunta aqui que chegou da Helena Clipel. Ela quer saber se a aveia realmente tem glúten. Então, é o que nós colocamos. A aveia, ela tem contaminação de glúten. Tá? O que seria, né, então, a contaminação de glúten? O que acontece com a aveia? Em geral, ela é processada nos mesmos locais que é processado o trigo, o centeio, a cevada. Então, por causa disso, ela acaba se contaminando com o glúten desses alimentos.
tá? Então, onde que a gente tem que se preocupar com essa contaminação do glúten? Principalmente em pessoas que têm doença celíaca, tá? A doença celíaca, a pessoa não pode ir com traços de glúten. Ou se é uma pessoa que tem uma alergia que é chamada imediata, mediada por IgE, através de exames que se detecta isso, de avaliação de IgE. E aí sim, nas alergias mediadas por IgE também não pode ir com traços. Nem com traços de Nem glúten. com traços, Nesses casos, tem marcas de aveia certificada sem glúten. Já Sim, tem tem que de ficar atento várias na marcas, embalagem, né? tem várias marcas hoje em dia no Brasil que está escrito lá, aveia Aveia sem- certificada. Esse certificada é certificada que não tem contaminação de glúten. Ainda assim, pacientes celíacos precisam tomar cuidado, porque alguns pacientes celíacos, eles acabam fazendo reação cruzada com alguns epítopos, com alguns alergenos que tem na aveia, com o do trigo, com o glúten. Então, não é todo paciente celíaco que pode consumir essa aveia certificada. Mas, de uma maneira geral, para quem não tem doença celíaca, tanto a aveia normal como a aveia certificada, as duas, de uma maneira geral, não tem problema de ser utilizada. Certo. Outra pergunta vindo de quem está assistindo a gente aqui agora é da Ana Paula Magalhães Petilli. Ela quer saber, que foi um assunto que você chegou a tocar, Denise, por que a soja não é indicada para os meninos? Tá, não é que a soja não é indicada para os meninos, tá? A gente tem a soja, a gente tem o excesso da soja. Tá? Então, o fato de você falar assim, olha, hoje eu vou fazer uma pasta de tofu bater com manjericão, orégano para passar, fica tipo um queijinho para passar no pão ou numa massa de pizza, isso é uma coisa. Todo dia consumir o tofu, todo dia consumir o miso. É interessante para menino? Não, porque a soja ela tem uma alta quantidade de fito-hormônios femininos. Com isso, ela pode levar para meninos a baixa de testosterona. E o uso contínuo para meninas também pode levar até a menarca precoce. Mas que é o processo da menina menstruar muito mais cedo do que deveria e isso começa a inibir crescimento, né? Então, isso é muito sério. Agora, o que a gente sempre coloca é que a soja, ela deveria sempre ser consumida quando ela é coagulada ou fermentada. Então, que é o tofu, miso, shoyu, natto, tempê, porque quando coagula ou fermenta, você tira fatores antinutricionais e faz parcial digestão da proteína. Então, você tende a aproveitar melhor sem ter os processos inflamatórios, alergênicos que ela poderia ter. Ainda assim, ela vai continuar tendo os fito-hormônios. Então, aí a gente vai ter que tomar cuidado com o quê? Com o excesso. Tá? Não é com o consumir de vez em quando. Então, não é proibida do homem consumir. O problema que a gente vê mais... Sem radicalismos também. É o excesso. É exatamente o problema isso. é que muita gente que tira o leite de vaca Acaba troca pelo leite suco de soja. soja. O suco de soja. Pelo É uma amor marca de muito Deus. comum de suco. Sim, acho que você Todo mundo sabe se qual é ligou a aí, marca qual do é. suco de soja. E aí as mães dão muito para as crianças todo dia. Aí que mora o como problema. Aí você tem a soja, O que aditivo não é químico. coagulada e fermentada. O açúcar, o corante. O aditivo, e aí vai. Então, o que acontece? Aí sim, aí você põe em risco a saúde dessa criança, sem dúvida nenhuma. Prefira, então, aí principalmente para as crianças, né? Quanto menos industrializado, melhor, né? Quanto menos principalmente a hora que você fala aí realmente Nessa formação do paladar da criança, né? E esses ultraprocessados, eles têm substâncias que mascaram sabor, ou seja, que fazem realçar sabores, mas são sabores fugaz. Então, dá muito prazer, mas eu preciso de mais. E isso vai levando a uma alteração do paladar, que a hora que você vai dar uma fruta, não tem gosto. Não tem gosto. Que a hora sim. que você vai dar, né, começa a comer muita coisa Salada com glutamato. verde, então. Você começa Folhas a comer, amargas. começa não a comer aceito de jeito muita nenhum. coisa com glutamato, não é? Então começa tiquinitos e xizitos e pipipitos e vai. E como a gente Salgadinho, brinca, porcaritos, bolacha. né? Porcaritos, Aí o que adorei. acontece? Esse glutamato monossódico, ele realça o sabor, né? Ele é o quinto paladar. E aí a hora que você entra para dar um chuchu, um alface, Fica uma difícil. coisa, A criança não aceita. credo, não tem gosto, né? Certo. Vamos aqui mudar de assunto. A Irma, ela está perguntando se é necessário hidratar a chia antes de consumir.
Eu, por exemplo, adoro chia. Adoro a chia misturar a tapioca, né? Dá aquela misturadinha, dá uma sensação de saciedade muito boa. Mas é preciso hidratar a chia antes de comer? A chia você pode estar usando dos dois jeitos. Você pode hidratar e aí você pode ter com ela algumas consistências interessantes, porque ela forma como se fosse a clara do ovo, Sim. né? Então muitas vezes a gente usa em algumas preparações no lugar da clara. A chia pode ser usada como a Juliana faz até bastante, né, Ju? Todo Explica dia como de você manhã. usa. Eu uso Conta todo pra dia gente. de manhã e eu gosto mais sem hidratar porque ela fica crocante. Fica. Então eu como com abacate, se não tem abacate eu como com mamão, se não tem mamão eu coloco um leite de aveia com banana e chia. Na coloco no tapioca, ovo. né? Na tapioca tapioca eu eu uma gosto omelete bastante. com- No omelete também? Faço no omelete. Coloco na salada. Colocar na salada, Já temperou coloquei na com um salada. pouquinho de azeite, pode pôr na Em salada. compensação, coloco você azeite, tem uma sal. outra situação que ela pode dar uma consistência parecida com a do iogurte. Então, se você pegar, de repente, um leite de inhame e bater com uma fruta, né? Se quiser adoçar, adoça, se não. Depois você coloca uma colher de sopa equivalente para de sobremesa, Sei. equivalente para um copo, e mistura e deixa de um dia para o outro. Aí ela fica parecida com a consistência do iogurte. Eu coloco até na massa também, massa de torta, massa de pão, porque ela é aquela fibra que abaixa o índice glicêmico, aumenta a saciedade e pode até dar um crocantinho. E ajuda no crocantinho. Eu fiz isso no domingo. Eu fiz Numa um massa de quiche. quiche. E eu fiz uma massa de quiche onde eu coloquei a chia. E eu ela coloquei ficou ontem na massa de uma torta de perfeita. carne. Olha aqui, o pessoal aqui tá querendo saber e bastante, Denise, a gente falou no início sobre o inhame, eles querem saber qual é o tipo de inhame, porque tem muita gente confunde o inhame com cará, cará. né, Ju? Você pode A gente explicar tá aí pra em São gente? Paulo, né? Em São Paulo, quando a gente fala em inhame, ele é mais ou menos do tamanho da palma da mão. Porque no Nordeste, esse é chamado de cará. E aqui no Sudeste, o cará é desse tamanho. Então fica fácil diferenciar. Se você tá no Nordeste, é o cará que você vai usar. Certo, então tem verdade. o Brasil é grande, variado, tem que ficar, a gente Nas tem que outras ficar atento regiões, também você fica nessa atento ao tamanho. variedade. Na dúvida, se você não mora no Nordeste nem no Sudeste, está em alguma outra região, ficou em dúvida, presta atenção no tamanho. Certo. Vamos para a pergunta novamente do Cássio Moser. Acho que é uma pergunta que muita gente se faz naquele momento que está consumindo a carne. A gente pode comer a gordura da carne, Denise? Então, volta para a história do hábito, tá bom? Então, a gordura aparente da carne, mesmo a que não é aparente, é uma gordura onde ela é mais rica em ômega 6, que é uma gordura inflamatória, né? E que também é uma gordura, vamos falar assim, saturada. Então, o que acontece? Essa gordura, ela não é uma gordura saudável para o organismo se ela estiver em excesso. Então, por isso que o que é recomendado é tire gordura aparente, né? E você ainda vai ficar com a gordura chamada de inerente. Você não tá vendo, mas ela tá lá na carne, ela continua lá, tá? Agora, você fala assim, olha, é um dia, é uma situação que eu quero comer lá um pedaço de picanha e aquela gordurinha gostosa e hoje eu vou comer, né? Então, o que acontece? Volta para o processo da frequência. É uma vez que eu quero comer para matar a vontade, porque o sabor é bom, não é aí que ela vai ter uma interferência num processo de formação celular e que pode interferir no organismo. Mas se você pensa no dia a dia, evite gordura aparente de qualquer proteína de origem animal, tá? Então aqui a gente está entrando nessa reta final dessa live que a gente fez hoje com a doutora Denise Carreiro, super nutricionista, com a Juliana Carreiro, que dá uma força aí pra gente nas receitas, né, Ju? Entende super receitas fáceis e receitas incríveis e muito gostosas. Acho que eu posso falar com muita propriedade sobre ninguém. isso, melhor do que ninguém. E eu queria finalizar esse nosso bate-papo de hoje falando da importância da gente encontrar o equilíbrio, né, Denise? Que a gente Sim. falou só um pouquinho, a gente falou rapidamente sobre isso, sobre a importância do equilíbrio sem radicalismos. Porque aqui na Jolivie a gente não quer te deixar com o corpo maravilhoso, a gente quer que você tenha saúde. E para ter saúde é preciso ter equilíbrio, não é mesmo?
Com toda certeza. Existe muitas vezes a ideia, quando a gente coloca aqui, a hora que você fala, olha, cuidado com o excesso de laticínios, de glúten, de soja, de aditivos químicos, de açúcar, de soja, Sódio. né, Sódio. de sódio, Do glutamato. enfim, né, de todas essas coisas. Porque, sabidamente, esses alimentos ou essas substâncias já tem muita comprovação científica do que ela pode causar no organismo, principalmente quando é consumida em excesso e por um organismo que está desequilibrado, né? Então, a ideia é sempre o processo de equilibrar. Às vezes a gente precisa ser radical, porque quando a pessoa está num processo agudo, quando está em algumas, né, num processo onde realmente ela está sofrendo, está com qualidade de vida, né, ruim. Então, muitas vezes esse radicalismo inicial da gente tirar determinadas substâncias, se preocupar em recuperar a defesa do organismo, para que depois ela possa tolerar. Nós fomos feitos para tolerar agressores e não para não tolerar. Então, é a hora que a gente perde essa nossa capacidade de tolerar agressores, é que muitas dessas substâncias vão ter como causar danos ao organismo. Só que, infelizmente, a gente perdeu essa noção do equilíbrio. Porque para a gente são passadas informações que fazem a gente acabar confundindo. Tanto é que eu até brinco com a Lívia, né? Com a Juju também tá cansada de ouvir, porque eu falo que esse negócio de alimentação saudável virou meio panaceia. Então você pega um embutido light e ele vira saudável, contendo as piores substâncias que podem dar reação adversa no organismo, mas pelo fato de ser light é chamado de saudável, é o mérito da ausência. Então, na verdade, eu acho que hoje a gente tem que se preocupar com uma alimentação segura. Muito mais até do que pensar em termos como saudável, light, diet. Segura. E essa alimentação segura, ela vai, sem dúvida nenhuma, passar pelo que a Juliana falou lá no começo. Comida de verdade, tá? Ah, mas o leite não é comida de verdade? O leite da vaca, para o bezerro, ele é comida de verdade. Para nós, não é e nunca foi. Não tem proteína e nunca será. Não tem proteína que a gente digere do leite de vaca. Tá? Ah, mas a gente é capaz de tolerar? É capaz de tolerar. Então, aonde de novo, como eu falei aquela hora, aonde é o radicalismo? O que é o radicalismo? O radicalismo é você consumir comida de verdade e de vez em quando alguma dessas substâncias que a gente não digere, mas pode tolerar. Ou radical é você consumir de dia, de tarde, de noite, de madrugada, produtos que são a base de leite de vaca, quando o nosso organismo realmente não sabe o que é isso. Então, o equilíbrio, ele parte desse entendimento, né? Então, que a gente precisa trabalhar, porque senão faz assim, sem leite é radical, é moda. Sem glúten é moda. Na nossa casa há mais de 15 anos. Né? Na verdade, é mais 20, de 20 o leite anos. 20, o glúten Nossa 15. casa é mais de 20 anos. Então, o que acontece? E no mundo inteiro, isso também é moda, né? Porque isso é uma coisa que está acontecendo no mundo todo. Agora, a partir do momento que você come comida de verdade, você tem tantas opções, que você pode, a partir dessa variabilidade de opções que a gente amplia o que pode comer. E você não vai deixar de ter prazer, você vai trocar prazer. E aí a gente consegue ter um equilíbrio e não deixar... E aí acho que a gente fala, né, Lívia, de ter vida social. Claro. Que é o processo, de vez em quando, eu tô na casa de alguém, eu vou comer o que tem. Sim. Né? E tá tudo certo, não porque é por isso. O organismo tá preparado, não é? Exatamente. Tá preparado, se defende, é isso aí que a gente... Eu ia finalizar agora, mas eu acho que chegou uma pergunta aqui. e esse é o bom da gente estar ao vivo, fazendo essa troca com você que tá aí do outro lado. A Magali Santos, ela disse assim, ó: dias atrás eu li um rótulo de um pacote de pão de queijo e viu que não tinha gordura trans. Só que ao ler os ingredientes, ela viu que na lista de ingredientes tinha margarina e óleo de soja. A pergunta dela é a seguinte: estão nos enganando? Sim, estão.
Obrigada pela sinceridade. Sim, estão. Não necessariamente, normalmente uma margarina é muito difícil que ela não seja uma gordura trans. Sabe o que acontece? Eu vi um relatório do IDEC, que é o Instituto de Defesa do Consumidor, e eles têm um relatório sobre isso, que a indústria utiliza uma brecha na lei que a partir de determinada quantidade de gordura trans, você não precisa declarar. 2%, se não me engano. 2% você pode colocar no rótulo que não tem, embora tenha. Então, sim, muitas vezes estão enganando. Estão enganando, ué. Dentro do que é permitido. Dentro do que é permitido. Então é isso, acho que a Magali Santos deixou um ensinamento muito bom aqui para os nossos telespectadores que estão aqui hoje. Leia e questione, não é a embalagem. E questione. É o rótulo. Porque é Sim. diferente, a embalagem engana. O rótulo é mais difícil. Olha aí, mais uma pauta pra gente, Ju. Vamos falar sobre Vamos isso. falar. Bom, então eu quero agradecer. Primeiramente, eu vou agradecer a presença das minhas convidadas super especiais que estão aqui hoje. A doutora Denise Carreiro. Obrigada, Denise. Obrigado, eu que agradeço. É sempre bom estar aqui. Obrigada a você também, Ju. Foi um prazer. E obrigada a você aí de casa que acompanhou essa conversa sobre alimentação segura, essa busca pelo equilíbrio, o que é bom para nossa alimentação, o que é ruim, qual é o vilão, quem é o mocinho. Então, se você ficou mais interessado em saber sobre os super conhecimentos da Denise, sobre os super conhecimentos da Juliana, clica aqui nesse link que está no primeiro comentário fixado aqui. Você clica nesse link e vai saber mais sobre o produto editorial da Jolivie e o remédio natural, tá certo? Qualquer dúvida que você tiver, você pode acessar o nosso site, que é www.jolivie.com.br, ou mandar um e-mail para contato@jolivie.com.br. A Jéssica e a linda equipe dela, eles estão sempre atendendo todo mundo, respondendo todo mundo, seja pelo telefone que tem no nosso site, ou seja por e-mail, a gente tira a dúvida de todo mundo, tá certo? Então fico por aqui, boa noite e muito obrigada por você acompanhar esse bate-papo de hoje. E eu espero voltar bastante em breve com a Denise e com a Juliana para a gente conversar sobre algum assunto específico. Deixa aqui embaixo também nos comentários a sua sugestão, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau!